Eu gostaria que antes de lermos, vamos fazer uma oração, amém? Feche seus olhos, eu gostaria de orar por você. Papai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para dar a nossa adoração a Ti, mas também para Te ouvirmos. Espírito Santo, nessa hora eu anulo todo eu para que o Senhor fale através de mim. Para que eu seja um fluir da Tua glória, Senhor, e que a Tua voz flua através das minhas palavras. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ouvir muito mais, Pai, do que a palavra que está escrita. Nós queremos ouvir, Senhor, a palavra que vem como rema, a palavra que vem revelada do Teu trono, aquilo que vem da Tua vontade para a Tua igreja. Senhor, mas não adianta a Tua palavra vir se nossas mentes e corações não estiverem prontos para recebê-la. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que cada coração aqui esteja pronto para receber essa palavra, que cada mente esteja aberta para absorver o entendimento desta palavra. Todo espírito de confusão, todo espírito de medo, todo ladrão da semente, tudo aquilo que vem tentar para roubar, Senhor, a atenção dos Teus filhos, Senhor, e trazer distração, confusão, engano, eu dou uma ordem em nome de Jesus que bata em retirada deste lugar. Nós clamamos pela Tua glória aqui, e que a Tua palavra possa vir de encontro às necessidades dos Teus filhos, penetrando no mais profundo de alma e espírito, juntas e medulas, Senhor, e que ela possa discernir os pensamentos e as intenções do coração. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 1, capítulo 20, verso 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Fecha a tua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Jesus havia sido crucificado no sábado, na sexta-feira. E ele foi crucificado das 9 da manhã às 3 da tarde. 6 horas ele ficou dependurado na cruz, agonizando até que ele viesse a morrer. E quando ele morreu, tiraram ele da cruz. Por quê? Porque o dia para o judeu, acredito que até hoje, mas principalmente naquele tempo, era da hora que amanhecia, em torno de 6 da manhã, até a hora que escurecia, em torno de 6 da tarde. Tá? Então, se você ler na tua Bíblia, normalmente vai estar descrito assim: a primeira hora era 6 horas da manhã, a terceira hora, 9 horas da manhã, a hora sexta era meio-dia, a hora nona, 3 horas da tarde. Tá? E aí, às 6 da tarde já era a primeira hora da noite. Era dividido em noite e dia.
E Jesus agonizou ali durante 6 horas aproximadamente. E quando ele morreu, e ele entregou o seu espírito, e ele disse ao Pai: Pai, está tudo consumado. Os soldados vieram, perfuraram o lado dele, né, para confirmar que ele realmente estava morto. E José de Arimateia pediu para enterrá-lo. E ele foi enterrado num sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado. E era um sepulcro de um homem rico. José de Arimateia era rico. Então, era um sepulcro um pouco diferente do comum. Não era um lugar onde se enterrava um morto. Era tipo de uma caverna na rocha. E se colocava a pessoa ali. E como era sexta-feira, o judeu não podia fazer nada no sábado. Isso já foi um planejamento de Deus. Por quê? Porque era comum naquele tempo que pessoas amadas como Jesus e que tinham os seus seguidores e que tinham os seus fiéis, os seus súditos e os reis e os governadores e etc, 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 houvesse uma preparação no corpo antes do sepultamento. Passava-se especiarias, se enrolava as faixas, fazia um monte de coisa antes de sepultar. E Jesus não teve esse aparato, toda essa formalidade. Por quê? Devido ao horário. O sábado era sagrado para o judeu e ele não podia executar serviço nenhum. Então, como já era 3 da tarde da sexta e a partir das 6 horas da tarde da sexta já era sábado, ele não podia fazer nada. Foram 3 horas apenas para eles conseguirem tirar Jesus da cruz, preparar tudo, arrumar roupa, lenços para enrolar e levar para o sepulcro. E aconteceu que no domingo, bem cedinho, o primeiro dia da semana, antes do dia amanhecer, madrugada ainda, Maria Madalena resolveu ir lá fazer alguma coisa no corpo. E em um outro texto bíblico diz que ela preparou especiarias junto com outras mulheres e foi até o túmulo para fazer algo ali, colocar aquelas especiarias no corpo. Eu não sei como bem isso funcionava na época, não estudei a respeito também, mas ela ia ali preparar alguma coisa para o corpo de Jesus. E aconteceu que quando ela chegou no jardim do sepulcro ali, o lugar que antecipava a área do sepulcro, ela viu que a pedra que fechava a frente do sepulcro estava removida, tirada. E ela saiu correndo, né? E dizem as más línguas que Deus permitiu que fossem as mulheres primeiro para que a notícia se espalhasse rápido, né? Por isso que foram as mulheres, mas as mulheres dessa igreja são saradas, são movidas segundo o coração de Deus e elas não fazem fofoca, porque fofoca é forjado no inferno. E elas já aprenderam isso, né? Glória a Deus. Né? Dizem as más línguas, não sou eu que digo, eu deixei isso bem claro, né? E aconteceu que ela saiu correndo. Saiu correndo e foi falar para Pedro, e Pedro saiu correndo. E João saiu correndo. O outro discípulo aqui é João, tá bom? Ele não se refere a ele mesmo no livro que ele escreveu. Entenderam ou não? Ele não se refere a ele mesmo. Ele fala o outro discípulo a quem Jesus amava, era ele, João. E saiu correndo. E todo mundo saiu correndo. Mas João correu mais que Pedro. E eu quero falar a respeito o comportamento dessas 3 pessoas diante de uma situação que se equipara muito e se compara muito ao nosso comportamento dentro de certas situações. O que era a morte de Jesus para aquelas 3 pessoas? Maria, João e Pedro. Era uma perca. Uma profunda perca. Nós lemos no versículo 9 que eles ainda não haviam compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Perda, frustração.
grande frustração. Como pode alguém que cura pessoas doentes, que só faz o bem, que só prega a palavra boa, que traz um monte de coisa boa para nós, ser morto de uma forma tão cruel? Como pode ele ir para a cruz? Como podem os romanos fazerem isso? Eu fico imaginando a oração naquela sexta-feira. Que quem executaram Jesus, a ordem de executar foi dos judeus, mas a execução foi romana. Eu fico imaginando os discípulos orando naquela sexta-feira. Deus restitui o reino a Israel, manda um rei que mata esses romanos. Eles ainda esperavam isso. Em Atos 1, 6 e 7 a gente vê que eles esperavam isso. Eu imagino que eles oraram fervorosamente naquela sexta, naquele sábado, pedindo justiça para Deus. Quem já orou pedindo justiça para Deus aqui? Tem alguém? Orar pedindo justiça por Deus é perigoso, cuidado. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela põe exatamente na balança. E se você pede justiça, a comparação é com você. Você vai para um lado da balança e a pessoa na qual você pediu justiça vai para o outro. Então, toma muito cuidado em pedir justiça para Deus. Eu deveria orientar você, não peça. Por quê? Porque Jesus ensinou assim: amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem. Se alguém te arrancar a tua túnica, dê para ele também a capa. E se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se te bater na tua face direita, dá outra. Esse não pede justiça para Deus. Esse ora por misericórdia. E para que Deus derrame amor sobre a vida daquela pessoa, para que ela não haja mais assim. Esse é o ensinamento de Jesus. Eu não tenho como te dar outro. E porque a justiça de Deus excede em muito a nossa justiça. Ela vai muito além do nosso conceito de justiça. Amém? E aconteceu que Maria chegou no jardim do sepulcro, perto do sepulcro, e ela viu o túmulo aberto. Preste atenção, ela não entrou dentro do sepulcro, ela não olhou dentro do sepulcro, ela viu o sepulcro aberto, tá? E ela correu ao encontro de Simão Pedro, ou de Pedro. Então, primeiro eu quero falar do perfil Maria. Olhe para o seu irmão e fala assim: às vezes, o seu perfil é Maria. Tá? Os homens podem falar, gente, né? Vocês são homens, não tem problema, é só o perfil, tá bom? Né? O que era perfil Maria? Maria Madalena. Primeiro, qual que era a preocupação dela? Cuidar do corpo de Jesus. Ela queria servi-lo de alguma forma. E ela levantou que hora? Umas 5 da matina, mais ou menos. 5 horas da manhã, 4:30, para pegar ainda escurinho lá, para chegar antes do sol raiar. Isso que era desejo de servir. Não, eu vou levantar cedo, vou preparar tudo. Eu fico imaginando antes de dormir, né? Se fosse hoje ela pegando o celular, ligando para outra Maria. Maria, você vai comigo? Vou. Ligando para Marta. Marta, vou sim, Maria. Né? Combinou com as 2 irmãs de Betânia de vir também, e combinaram e foram, estava tudo armadinho. Então, ó, você prepara a especiaria tal, eu preparo tal, você tal, não sei os nomes das especiarias que usava. E deixou tudo combinadinho, né? Montaram um grupinho de WhatsApp, né? Preparando, o nome do grupo, Cuidando do Corpo do Senhor, né? Montaram um grupinho de WhatsApp, combinaram tudo e deixaram tudo armadinho e tal. E acordaram cedo. Bem cedo, e vamos para o sepulcro. Vontade de servir. E na igreja está cheio de Marias Madalenas como essas. Você fala, vamos, vai.
Vamos fazer? Vamos. Isso é bênção, é bom. Pensa tudo no âmbito natural, aqui ó. Entendeu? Precisa pôr a cadeira no lugar, eu ponho. Precisa varrer, eu varro, eu faço. É bênção, isso é de Deus. Servir é um dos propósitos da igreja. Nós temos que aprender como cristãos servir a Deus e as pessoas. E eu tenho aprendido a cada dia. Não se serve a Deus sem servir pessoas. Não tem como. E ela foi, só que quando ela chegou no jardim, ela se deparou com um milagre. E ela não estava pronta para se deparar com um milagre. Ela tinha um coração de servo, um desejo grande de fazer alguma coisa com as próprias mãos. Mas ela não estava espiritualmente preparada para se encontrar com o sobrenatural. Tudo na vida dela até aquele momento se movia no âmbito natural. No desejo de servir e na vontade de fazer, mas sem entender o que estava acontecendo no âmbito espiritual. E aí vem alguns problemas de quem não olha nada no espiritual. Você pode se dispor a servir, e no meio do teu serviço, porque você está se dispondo a servir alguém, ou algum ministério, Deus pode fazer com que você se encontre com um milagre, com um sobrenatural, com uma oração para um enfermo, com uma oração para expulsar um demônio, com alguma coisa que faça você se mover no âmbito espiritual e não só no natural. E aí, você estaria pronto? Maria Madalena não estava. Como eu sei que ela não estava? Por algumas coisas. Aí vem algumas questões das pessoas que se movem só no natural. Primeiro, ela não foi olhar dentro do túmulo. Não foi. Ela viu a pedra removida. E ela criou uma dedução. Eis aí o perigo. Olha a dedução dela. Vou ler de novo para vocês. Um pedaço do verso 1 e o 2. Maria chegou ao sepulcro, viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ela tinha visto que Jesus não estava lá dentro? Não. Ela deduziu que tinham tirado Jesus. A dedução dela foi correta? Não. Jesus realmente não estava lá, mas porque ele havia ressuscitado. Quantas e quantas vezes em meio ao nosso serviço, tanto o serviço lá fora, teu secular, como o trabalho que você ganha dinheiro, como aquele que você trabalha para o Senhor, em meio a todos os afazeres da nossa vida, a nossa casa, tudo. A conversa entre as vizinhas. Nós tiramos conclusões precipitadas. Analisamos o fato de um único ângulo e falamos, é isso. É claro que é isso. Maria analisou do ângulo dela. Espera aí. Tinha uma pedra. Tiraram a pedra. Para tirar a pedra precisava do quê? De gente. Pessoas na cabeça de Maria. Ela não estava pronta para o espiritual, para o milagre. Arranca a pedra. Então foi gente que tirou. Se tiraram a pedra, tiraram Jesus. Ai, meu Deus, deixa eu contar para Pedro. Saiu correndo. Saiu correndo. Quantas e quantas vezes nós deduzimos coisas sem saber as coisas que estão acontecendo literalmente.
E isso impede que o milagre aconteça na sua vida, querido. Muitas vezes Deus tem algo grande, espiritual, preparado para você. Deus tem bênção para te liberar. Deus tem transformação para te liberar. Deus tem coisas maravilhosas para entregar para você. Só que você ainda está envolvido em deduções, em achismos, em pensamentos que não são os pensamentos de Deus para você. E aí, quando o milagre chega, você deduz de uma forma toda errada e nem percebe que é Deus que está fazendo. Como assim, pastor? Explica esse negócio direito. Vou explicar. Todas as vezes que Deus quiser te entregar algo, preste atenção. Todas as vezes que Deus quiser te entregar algo, dar algo para você, fazer algo na sua vida, antes, Ele vai te preparar para receber aquilo que Ele quer te dar. Nenhum pai pode dar um presente para o filho fora de tempo. Como fora de tempo? Eu não posso presentear uma criança de 10 anos com um automóvel. Vocês conseguem me entender? E eu não posso, da mesma forma, presentear um adolescente de 15 com um brinquedinho da Fisher-Price. Por quê? Porque são presentes fora do contexto. Deus é nosso Pai. Ele não vai nos dar presentes, milagres, bênçãos, fora do contexto para a nossa vida. Não vai dar. Então Ele tem que nos preparar para aquilo. Se Ele acha que aquele tempo já passou na nossa vida, Ele simplesmente não vai dar. Ou seja, se nós já crescemos um tanto e ainda estamos desejando coisa de criança, Ele não dará. Ele não vai entregar. Ele vai dizer não e pronto, isso não é mais para você. Porque Ele é Pai. E muitas vezes isso causa deduções antecipadas em nós. Nós começamos a tentar entender o porquê que Deus não fez. Do jeito que a gente queria, do jeito que a gente imaginava, do jeito que a gente ansiava que Deus fizesse. Maria esperava o quê? Chegar no sepulcro, encontrar a pedrinha fechada, tirar a pedrinha da frente, lá, não sei se ela ou se ela ia chamar alguém para ajudar. Entrar lá dentro, colocar as especiarias no corpo, lá, preparar, fazer tudo. Era isso que ela queria. Foi para isso que ela se projetou. Ela criou uma expectativa para fazer algo para o Senhor naquele dia. Só que o Senhor tinha outros planos. Quantas vezes nós vivemos um tempo achando que estamos fazendo aquilo que Deus quer, servimos com todo o nosso empenho, mas não é aquilo que Deus quer para nós naquele momento. Naquele momento, Deus queria que Maria Madalena se encontrasse com o sobrenatural. O que seria o sobrenatural naquele momento? Jesus ressurreto. Ele queria que ela estivesse pronta para ver o milagre da ressurreição. Para ver o que Jesus estava fazendo naquele momento, só que ela ainda enxergava o que Jesus tinha feito até sexta. E ela ficou parada na sexta. Quando Deus queria que ela se movesse para um domingo de novidades. Para um domingo de coisas novas, para um domingo de milagres acontecendo fora do controle dela, natural. Deus quer te mover a uma nova estação. Deus quer te tirar da sexta-feira de morte e te colocar no domingo de vida. Deus quer te mover da sexta-feira de coisas velhas e te colocar num domingo de coisa nova. Deus quer movimentar a sua vida para uma nova estação, para um novo tempo. Só que enquanto você se prender ao velho, Deus não poderá te mover para o novo. Maria ainda estava presa ao velho. Eu fico imaginando ela olhando para aquele monte de especiaria e a pedra removida. Eu não sei se ela jogou tudo para o alto e saiu correndo, se ela pôs tudo num canto e saiu correndo. Alguma coisa ela fez, mas e a frustração? O que é frustração? É quando as nossas expectativas não são atendidas.
Isso é frustração. E eu vou falar uma coisa. Deus não hesita em te frustrar, desde que Ele te faça crescer. Desde que nessa frustração Ele mova e molde o seu caráter. Desde que Ele te leve para mais perto dEle. Desde que essa situação te encaminhe a andar com Jesus. Desde que essa situação te aproxime dEle, Ele não hesita em te permitir que você se frustre. Porque quem se frustra somos nós mesmos, não é Deus que frustra ninguém. Mas Ele vai permitir que as coisas não aconteçam do seu jeito, dentro da sua programação, da sua forma, para que Ele possa te levar para mais perto dEle. E a vida dá golpes para que a gente cresça. Pessoas partem. Jesus partiu. E para aqueles discípulos era perda. Era frustração. Mas Deus tinha algo novo preparado ali, ó. 2 dias depois. Estava tudo preparado novo para eles, mas eles tinham que entender a novidade de Deus. Hoje o Senhor, levante sua mão para o alto comigo e declare assim: eu quero a novidade de Deus. Não quero ficar preso à minha sexta-feira. Eu quero um domingo de novidades. Amém? Deus é o Deus de novo. E Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. E às vezes Ele vai te mover em lugares, em situações que você não vai entender. Deus, por que isso está acontecendo? Deus, o que está havendo comigo? Deus, o porquê disso? Senhor, o que está havendo? Por que tudo isso? Senhor, eu não estou entendendo. E eu vou te falar. A maioria das vezes Ele não te responderá por quê. Ele não te dará a explicação. Ele vai se permanecer em silêncio, como foi o sábado para eles. Então entenda uma coisa. O silêncio do sábado também é necessário para Deus. Às vezes você vai perguntar e Deus vai olhar para você e vai falar assim: aquieta o teu coração. Descansa. Confia em mim. Para de se debater. Deixa comigo. Por quê? Porque Ele tem um milagre muito maior do que o que você imagina preparado logo ali no outro dia. Mas a dificuldade do homem é passar pelo sábado de silêncio. Por quê? Porque no sábado de silêncio nós tomamos decisões erradas. Normalmente. Tomamos. A gente vê tudo quieto. Nada acontecendo. Parece que Deus não está se movendo. Não tem nada sendo feito por Deus em favor da minha vida. Parece que Deus não faz nada por mim. Parece que Deus não me ouve. Deus não está ouvindo minha oração. Pastor, eu oro. E a coisa só fica pior para a minha vida. Quem já se sentiu assim? Todo mundo se sente assim um dia. 2, 3, 5, 10. Várias vezes durante a vida. Só que nessa hora, preste atenção. A palavra de Deus diz que nessa hora estava tudo em silêncio na terra. Porque o milagre estava se movendo no âmbito espiritual. Eis aí o que a gente não entende. Não é porque tudo aqui na terra se silenciou que Deus não está fazendo alguma coisa no mundo espiritual. Pastor, o que estava acontecendo no mundo espiritual? Quase nada. O pau estava torando no sábado no mundo espiritual, meu querido. Jesus já tinha ido para o céu. Como você sabe, pastor, que Jesus já tinha ido para o céu? Porque Ele falou assim para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus já tinha ido para o céu.
Não sei qual foi a ideia que ele trocou com Deus lá no céu, mas ele tinha ido lá fazer alguma coisa. Né? Não sei o que aconteceu direito, a Bíblia não descreve isso. Antes, e a Bíblia diz assim, mas antes de subir, se é que não, antes ele desceu as partes mais profundas da terra. Uau! Está escrito em Efésios. Aí em Apocalipse está escrito que ele tirou das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. O negócio estava se movendo numa grandiosidade naquele sábado, que era indescritível, é indescritível o que estava acontecendo no mundo espiritual. E para os discípulos estava acontecendo o quê? Cri, 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 cri. Nada. Tudo parado. Eu imagino que aquele sábado foi um sábado, sabe aquele sábado sem sol? Imagina comigo, sem vento. Você olha para o lado, parece que está tudo devagar. Quem já sentiu um dia assim? Tudo lento, parece que não vai, parece que aquele dia não passa. Aquele negócio enroscado. Foi o sábado dos discípulos. Sabe aquele sábado que você fala assim, gente, hoje dá meia-noite, mas não dá 6 horas da tarde. Sabe aquela coisa assim? Eu preciso dormir, porque esse dia precisa passar logo. Por quê? Porque eles estavam no meio de uma perca, de uma frustração. E não é fácil passar por esses momentos. O que nós temos que entender é que quando esses momentos estão acontecendo na nossa vida, se nós estivermos posicionados em Deus, algo grande está acontecendo no mundo espiritual. E era tão grande que Satanás perdeu o poder sobre a morte e perdeu a chave da casa dele. Você consegue entender isso? É a chave da morte e do inferno. A amplitude do que estava vendo no reino espiritual era muito grande. Só que os discípulos só enxergavam no âmbito natural. Eis aí o nosso problema de ser perfil Maria. Faz, mas nunca vê o sobrenatural se movendo. Entenda uma coisa, nada. Isso tem que ser lei sobre a nossa vida, tem que ser regra, tem que ser entendido. Nada do que aconteça no mundo natural não foi antes determinado no mundo espiritual. Nada. Então, para que a ressurreição no domingo acontecesse, tinha que haver toda essa batalha, essa guerra, essa determinação, tudo isso tinha que acontecer no sábado. Só que enquanto Deus trabalha lá, Ele não pode agir aqui. E quando Ele age aqui, é porque lá já foi feito, já foi ganho. Lá onde? No âmbito espiritual, no reino espiritual. Então, se você está orando há dias, há meses ou há anos por uma causa, e ela ainda não aconteceu, você precisa fazer 2 perguntas. Primeiro, é da vontade de Deus? Será que Deus quer isso mesmo para mim? Pode ser que Deus não queira. Pode ser que seja um presente inadequado nesse tempo. Então, às vezes, Ele quer que você pare de orar agora e descanse e confie nele. Segundo, eu estou pronto para receber? Terceiro, o teu tempo não é o tempo de Deus. Então, continue orando. Se você souber que Ele quer que você continue orando. Mas como eu sei, pastor, tem coisa que é promessa, querido. E você pode orar a tua vida inteira. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo você e sua casa. Isso é promessa. Ora, não desiste de orar. Busque mesmo. Sempre. Tá? Então, existem coisas que são promessas de Deus que você não deve deixar de buscar nunca. A Bíblia manda nós buscarmos com zelo os melhores dons espirituais. Eu devo parar de buscar? Não. Então, tudo que é promessa bíblica, busca. Nunca deixe de buscar. Tá? Mas o que não for bíblico, algo que é desejo seu, pergunte, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? É nesse tempo que o Senhor quer que eu faça isso? É assim que eu devo me mover? Será que eu não estou tentando arrumar umas especiarias aí quando o Senhor já ressuscitou? Aí Maria Madalena correu lá e foi contar para Pedro.
Qual foi a reação de Pedro e João? Sair correndo. E quem correu mais? João correu mais. João devia estar mais em forma que Pedro. João devia estar fazendo mais exercício, ele estava mais bem preparado. Né? Pedrão estava mais ocioso, sedentário. E João correu, ultrapassou Pedro, chegou no sepulcro. E devia ser baixa a entrada, porque a Bíblia diz que ele se abaixou para ver. Mas não entrou. Segundo perfil. Perfil João. Olha aí para o seu irmão, fala assim, você pode ser perfil João. Quem que é o perfil João? Nesse tempo, tá bom? Depois os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, eles se tornaram outras pessoas, tá bom? Esquece, depois da descida do Espírito, são outros, né? São apóstolos em outro nível de glória sobre a vida deles, tá bom? Então, esquece eu estou falando aqui antes deles receberem o Espírito Santo, tá? João correu. E às vezes você tem corrido a tua vida inteira. Quem conhece a pessoa que corre atrás a vida inteira, está sempre apressado, sempre acelerado, sempre cheio de coisa para fazer, sempre corrido. Encontra as pessoas na rua, e aí, tudo bem? Bem, como vai? E ó, estou indo que eu estou com pressa. E sai correndo. Pergunta para ele, como estão as coisas? Ele fala assim, correndo atrás, correndo atrás. Quem conhece pessoas assim? Eu não vou perguntar quem é assim não, porque né, tem. Aqui tem também, né? Corre, 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 corre mais que todo mundo. E aí? E às vezes está correndo até em direção ao milagre. João estava indo para lá, para o milagre, ó. Correndo. A hora que ele chegou na porta do milagre, esbarrou, travou. Parou. Vou entrar? Não. Por que que ele não entrou? Eis aí o problema. João era judeu. E para o judeu havia uma lei que ele não podia chegar perto de um corpo morto. Muito menos entrar em um sepulcro. João esbarrou no conceito de religiosidade dele. Não viu o milagre. Viu depois, né? Depois ele entrou e está aqui, tá escrito aqui, ó. E ele entrou, viu e creu. Até entra, mas corre tanto, que quando o milagre chega ele assusta. Epa, peraí. Aqui eu paro. Se eu entro lá dentro e o corpo está lá, e eu vou me contaminar, essa hora da manhã eu vou ter que ficar o dia inteiro impuro para depois, né? Olha no relógio. Não. 6 horas da manhã eu vou ficar o dia inteiro impuro para me purificar só no final da tarde, porque era assim, eles tinham um ritual de purificação. Ele era judeu. Não vou entrar não. Espera aqui fora mesmo. Espera por aqui. Quantas e quantas vezes você corre e não para ouvir Deus? Ou você corre em busca de um milagre, busca. Quando você chega na porta, porque Deus está fazendo diferente do que o seu conceito religioso pensava que Deus tinha que fazer, você desiste do milagre. Normalmente, os presentes de Deus para a nossa vida chegarão em embalagens que estão em desacordo com a nossa vontade. Não virão embrulhadinhos do jeito que a gente esperava. Não virão. E isso vai confrontar a nossa religiosidade. Pastor, eu quero tanto falar em línguas, sabe? Quero ser batizado no Espírito Santo. Mas assim, ó, eu não quero, assim, sabe, aquele negócio de tremer, assim, ou de cair no chão, essas coisas. Eu não, ó, pastor, ó, eu não gosto disso, não.
Querido, se você quer o Espírito Santo de Deus, queira Ele do jeito que Ele quiser chegar na tua vida. E se Ele quiser chegar como Ele chegou em Atos 2? Se Ele quiser chegar com fogo, Ele chega com fogo. Se Ele quiser chegar com brisa suave, Ele vai chegar com brisas como brisa suave. E se Ele quiser chegar como corrente de águas, Ele vai chegar como corrente de águas. E quem somos nós para discutir com o Espírito do jeito que Ele vai atuar em nós? E se Ele tiver que fazer eu pular, que Ele faça eu pular. E me virar do avesso, que Ele me vire do avesso. E se Ele tiver que me fazer o que Ele quiser fazer, peraí, eu ainda sou servo, Ele ainda é Deus na minha vida. Ele ainda é Deus. E a gente fica cheio de conceito. Eu vou na igreja, mas se tocar aquela música de tuts tuts de novo, eu nunca mais volto. Isso é conceito religioso. Todos os ritmos são de Deus. Todos os ritmos são do Senhor. Todo ser que respire adora Ele. Se você viesse no Gari, você ia aprender que estilo musical tem mais a ver com você do que com Deus, tá bom? Na verdade, Deus ama todos os ritmos. Quem não gosta somos nós. É simples assim. Amém? O que importa é para quem se canta e com que intensidade de coração se canta. Mas o milagre às vezes às vezes o milagre foi preparado para você na hora da canção. Mas você fechou o coração porque ela não é no ritmo que você gosta, então pronto, não recebeu. Foi o que aconteceu com o João. Esbarrou no conceito religioso dele, pumba, parou. Correu tanto e a hora que foi entrar para ver o milagre, não viu o milagre. Não foi o primeiro a ver, pelo menos. Alguém viu antes dele. Quem já se sentiu assim, ó? Pastor, faz 15 anos que eu vou na igreja. Pedindo um negócio para Deus faz 14 anos e 11 meses. Não recebi até hoje, pastor. O irmãozinho chegou faz 3 meses que está na igreja e recebeu, pastor. Como que pode isso? Às vezes tem um monte de conceitos dentro de você, religião, um monte de coisa te impedindo de receber. Precisa quebrar esses paradigmas, tem que deixar Deus agir livremente na sua vida. Ele quer ter um relacionamento com você. É isso que Jesus espera. Ele quer ser seu amigo. E aí vem o último perfil. Fala para o teu irmão, você pode ser perfil Pedro. Pedro não correu tanto assim, ele foi ultrapassado. João, Pedro às vezes foi lá no trotinho, né? Ó. Né? Às vezes João corria 100 metros rasos e Pedro era um maratonista, né? É diferente. E Pedro chegou no sepulcro. Será que ele parou para analisar quem tirou a pedra da frente? Será que ele parou para analisar se tinha lençol, se não tinha lençol? Por que João parou? Ele podia vir correndo ver João parado, não podia? Imagina no natural, ó, imagina você na situação. Alguém correu mais que você, chegou primeiro que você no lugar. Qual que seria a atitude natural? Parado lá. E aí, entrou? Não seria? Não entrei ainda, Pedro. Mas por que não, João? Vamos entrar lá. Isso seria mais ou menos o natural, não é? Alguém que chegou primeiro, qual que é a situação do negócio aí, né? Principalmente curioso, né? E tem, hein? Não pode ver uma luzinha de polícia parada que para o carro, não, onde precisar, para ir ver o que está acontecendo. E ainda fala que é parente da vítima, ainda para poder chegar mais perto. Chega lá é uma égua que morreu. Mais ou menos assim. Curiosidade dá nessas coisas, né? Acontece. Ser muito curioso é problema também. Isso não é de Deus, não.
E Pedro correu. E ele chegou e entrou. E ele já viu os lenços caídos. O lenço que estava sobre o rosto de Jesus dobradinho do lado. Ele pôde ver o milagre completo. Ele viu no ambiente que aquilo era um milagre. Ele viu, como ele sabe, Jesus não sairia nu do túmulo. Se alguém roubasse o corpo dele, não ia roubar sem os panos. Certo? Então isso mostra que ele não tinha saído naturalmente, era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Ele correu e entrou. Meu querido, a fé nossa não precisa de muita velocidade, precisa de constância, estabilidade. A vida com Jesus não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. O importante não é sair na frente, é chegar ao fim. Se nós lermos os livros de Apocalipse, as cartas que Jesus deu, bem-aventurado aquele que perseverar até o fim. Está escrito em todas as 7 cartas lá das igrejas de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que perseverar até o fim. Porque esse alcançará a coroa da vida. Porque esse sentará, eu darei a sentar comigo ao meu lado no meu trono. Porque esse isso, porque esse aquilo, porque esse aquilo. Querido, infelizmente, eu vejo muitas pessoas começando a caminhada com Jesus muito bem, mas terminando muito mal. Porque nós nos perdemos nos conceitos Marias e nos conceitos João no meio do caminho. Nós queremos servir e fazer tudo, mas não nos ligamos ao ambiente espiritual. Fazemos tudo com as nossas mãos, mas onde está o nosso relacionamento com Deus? Onde está o nosso contato com o Senhor? O quanto você tem feito pelas pessoas e o quanto você tem passado em oração no teu quarto? Isso tem que ser equilibrado. É uma corrida constante. É uma maratona constante de equilíbrio. Se nós nos desequilibrarmos numa maratona que é a nossa vida, nós caímos. A falta de equilíbrio faz com que nós venhamos a andar tortos. E andar torto numa grande caminhada te gerará lesões. Você consegue me entender ou não? Estou usando o âmbito natural para você entender o que eu quero dizer no espiritual. Você tem que começar a buscar do Senhor equilíbrio para a sua vida espiritual. Você tem que orar o tanto quanto você serve. Você tem que servir o tanto quanto você ora. Se você ainda não ora, é necessário orar. A oração é alimento, é sustento para a nossa vida diária andando com Jesus. É perseverar até o fim que nos levará para o céu. É estar com Ele sempre, até o final. Só que nós queremos fazer tudo rapidamente, sair na frente. E muitas vezes brecamos na nossa religiosidade, na nossa falta de fé, na primeira dificuldade que vem. Todo mundo, é natural que seja assim. Outro dia eu vi uma pregação, achei muito legal, do pastor Lucinho Barreto. Ele disse, eu vi um trechinho só, que ele falava só disso. Todo mundo arruma desculpa para não vir na igreja. Mas engraçado que não arruma as mesmas desculpas para não ir no trabalho. No trabalho tem um monte de gente que persegue, que fala mal, tem fofoqueiro, tem patrão ruim, tem isso, tem aquilo. Não larga do trabalho. Mas o primeiro irmão que fala qualquer coisinha para ele, eu não vou naquela igreja mais. Desiste fácil. Por quê? Porque nessa corrida de fé você tem um inimigo que está tentando te derrubar. Mas maior é o que está em você. E maior é o que está com você. Só que quem decide correr sou eu. Porque mesmo com os maiores me acompanhando, quem que são os maiores? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Mesmo com os maiores me acompanhando, se eu paro de correr, eles param. Eles não podem me obrigar a correr. Quem tem que continuar caminhando sou eu. E nós desistimos de tudo muito fácil. Às vezes, você estava com o teu milagre às portas e você desistiu no meio do caminho. Você parou antes de entrar de frente com o teu milagre. Às vezes, daquele túmulo em diante,
A vida de Pedro foi outra, e às vezes a sua, do teu milagre em diante, às vezes seria outro nível de vida que você teria, mas você parou uns segundos antes. Você achou que a resistência do inimigo foi muito grande, você desistiu no primeiro ataque dele. Primeira vez que doeu a sua panturrilha, você já parou de correr. Deus quer que você prossiga. E Ele chama hoje a curar suas feridas para que você possa voltar ao caminho e continuar a sua marcha de fé e não desistir e não parar e não cair novamente no erro de servir tudo e todos e não buscar as coisas espirituais. Também não cair no erro de correr demais e se esquecer das coisas espirituais ou deixar que conceitos religiosos cresçam na sua vida e você se esbarre neles. Que nessa noite seja liberado sobre a sua vida o perfil Pedro. Meio abusado, desgovernado, meio imprudente, mas que foi lá e entrou. E fez. Hoje Jesus quer gerar equilíbrio na sua vida. Quer curar as feridas que foram causadas no meio da tua caminhada. Quer fazer você correr de novo, caminhar de novo, não desistir de novo, parar de deduzir as coisas sem antes analisar tudo o que está acontecendo. Parar de se justificar e deixar que Ele faça justiça por você. É isso que Ele espera da tua vida. Coloque-se de pé. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite é essa. Eu tenho certeza que todos aqui se encaixam em algum perfil. Eu não sei em qual perfil você se encaixa, mas eu sei que o Senhor está aqui para mudar a sua posição, para diminuir o teu ritmo, para tirar as tuas deduções e colocar as conclusões dele na sua vida, para te fazer voltar a caminhar e que você caminhe no centro da vontade dele. Feche os seus olhos.